E os outros 4 pilares, né? 3 ou 4 pilares, que é autoridade, lealdade e limpeza, ou pureza, desaparecem do espectro liberal. Eles são identificados um pouco assim com coisas tradicionais, antigas, que a gente não precisa mais, e etc. E o argumento dele é: os republicanos vão ganhar, e isso é antes de Trump, né? O livro é de 2012. Os republicanos vão ganhar porque eles têm um paladar mais difuso, mais abrangente, né? Enquanto os liberais estão assim apostando, né, em 2 pilares e indo fundo nesses 2 pilares, os conservadores estão pensando de uma forma mais ampla a eticidade e, portanto, certo sentido, mais confusa, menos vamos dizer assim, congruente, né? Olha, interessante, Dunker. Eu confesso que essa parte onde ele tenta fazer essa correlação, eu até conversava com o Fernando ali antes no coquetel. Quer dizer, é a que menos, te digo que é a que menos me convenceu assim, do livro, né? Porque ele tenta fazer uma correlação que eu acho muito complicada entre, digamos assim, tipos de lealdade, ou tipos, ele chama de palhetas, né, morais, né, paletas gustativas, né, percepções morais, ou né, personalidade ética, vamos chamar assim, ou de psicologia moral com opções políticas. Tá? Então ele tenta fazer essa tradução. E isso, aí, como a política é um campo muito móvel, muito aberto, mesmo se é assim, bom, mas será que nos Estados Unidos funciona como no Brasil, na Europa, no continente? Essas coisas, será que estão... Isso me lembrou muito. Se a gente for lá na tradição, quer dizer, tem um livro até muito interessante chamado O Grande Debate, que compara Thomas Paine com o Burke Paine. Né? Então, se eu tipificar um liberal como Paine, que é o que o livro faz, na verdade, é um livro muito interessante, né? E um conservative como Burke, né? Então, quer dizer, de um lado tem a tradição, que ele chama de sacralidade, autoridade, o princípio da permanência, da memória. Então tem um certo atavismo nisso, né? Aí vem um pouquinho da complexidade. Bom, eu quero a equidade, mas eu preciso respeitar os pequenos batalhões, eu preciso respeitar a religiosidade, então eu não vou fazer tábula rasa. De outro lado está o Paine, que era um cara dizendo, essa religiosidade é arcaica, nós temos que zerar isso aqui, começar de novo, essas tradições são reacionárias. Então, quer dizer, por quê? Porque tem um imperativo de equidade, de justiça. Né? Me lembro o meu grande guru, que eu fiz várias teses, que é o John Rawls, que é o grande guru da teoria da justiça. Ele é um clássico liberal, né? Então tem o que é a posição original é Kant, né? Então você tem que zerar o bias, você tem que zerar o atávico, você tem que zerar suas lealdades, você não pode saber quem você é, no fim, para tomar a decisão ética adequada, né? Porque essa tem que ser uma decisão universal, iluminista, uma decisão kantiana, né? Uma decisão que transcende essa poluição do eu, né? Então você tem um esquecimento desse eu carregado, né? Então, assim, aí dá para ir. Até aí eu acho que é interessante, né? Então, isso vem Russell Kirk, vem toda a tradição conservadora, né? Tem essa ideia. Bom, eu não posso esquecer do eu, não posso, né? Eu não posso esquecer daquilo que eu quero conservar, daquilo que são valores que eu herdei, das tradições, que são um pouco irracionais, que eventualmente não correspondem a uma métrica de equidade, né? Quando eu me lembro dos jacobinos na Revolução Francesa, reescrevendo a França, fazendo tabula rasa, eu me lembro um pouco de uma versão talvez radical disso, né? Então, por aí eu acho que tem uma certa leitura interessante, mas acho que daria muito pano para manga, né? A minha impressão é que quando tu citaste esses dois paradigmas da física, né? O paradigma quântico e o paradigma da relatividade, vou te provocar um pouquinho. Será que o Jonathan Haidt, no fundo, não quer dizer que vale exatamente o inverso para o mundo da moralidade? Né? Porque, no fundo, ele quer dizer o seguinte, ele fala do yin e yang, né? Então, ele diz assim, olha, porque essas, ao contrário das verdades da ciência, digamos assim, essas aí da moralidade, elas são incompatíveis entre si, mas elas são verdadeiras. Porque é como se ele dissesse assim, o conservadorismo, tipificando, simplificando um pouquinho, expressa um tipo de verdade. As nossas lealdades,
né? O nosso amor à tradição, a permanência, a ideia da permanência que é importante para nós. Por exemplo, agora, boa parte dos progressive, a gente conversava antes também com o Fernando ali, eu dizia assim, o movimento progressista hoje global está muito ligado a essa questão woke, por exemplo, né? Essa questão de identidade. Identidade, o que é identidade? Identidade é atávico. Quero saber de onde é que eu venho, né? Qual é o meu pertencimento, né? Qual é a minha raiz étnica, então, tem um elemento atávico nisso, tem um elemento meio sagrado nisso, né? Tem uma sacralidade nisso, da minha origem, da minha herança, da minha identidade, né? Então eu não quero abrir mão disso, não quero fazer tábula rasa desse negócio, não quero, tá certo? Então assim, eu diria, mas vamos lá, então, por isso que eu digo, eu tenho dificuldade de fazer essa correlação tão direta, assim, né? Então, mas vamos lá. O que ele quer dizer é que, eventualmente, na complexidade do mundo social, né, esses grandes relatos morais eles se complementam mais do que se excluem. Isso, e aí ele encontra uma ponte de contato. Eu preciso reconhecer que o outro está dizendo alguma coisa que, eventualmente, eu não estou dizendo, que eventualmente pode me complementar. Ele está chamando a atenção de um ponto. Então, se eu baixar um pouco a guarda, no final ele faz algumas recomendações ali, de como é que a gente pode dialogar com, né? Uma das recomendações me chamou muita atenção. Assim, se eu retirar a discussão um pouco do campo da moralidade, né? Por exemplo, boa parte do radicalismo contemporâneo vem do fato da guerra cultural, o fato de que nós colocamos a questão da moralidade no centro da política. Então, a discussão, por exemplo, dos temas éticos, né? O próprio tema das identidades é o tema de gênero, casamento, o papel do homem, o papel da mulher, os temas, digamos assim, são temas sobre os quais não tem acordo, são grandes narrativas morais, digamos assim, eventualmente excludentes, mas, né, verdadeiras, porque elas contêm uma verdade.